Olá, crianças, tudo bem? Hoje é dia 2 de setembro de 2021, hoje é quinta-feira, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco sobre o grupo dos animais, a forma como eles são classificados. Eles são classificados em 5 grupos, nós vamos estudar sobre isso, tá? E vocês têm também a matemática aqui, que é decomposição e composição de número até 4 ordens. Nós vamos estudar da apostila 4, da página 42 a 47, a 48 a 49 não precisa fazer, e vamos da 50 a 51. Essa parte aqui é de leitura de textos. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar sobre os grupos de animais. Nós temos os grupos dos peixes, o grupo dos répteis, né? O grupo das aves, o grupo dos mamíferos e o grupo dos anfíbios, certo? Então, cada grupo tem as suas características. Então, olha aqui, os peixes, grupo dos peixes. Habitat significa onde que eles moram. Então, os peixes moram onde? Na água doce ou salgada. Aqui tá falando o jeito que é o corpo dele, que é alongado, escorregadio, geralmente é coberto por escama, tem nadadeira porque tá na água, né? A temperatura do corpo vai variar de acordo com o ambiente. A respiração, que é branquial, com abertura lateral ao lado da cabeça. Então, tem uma aberturinha por aqui no cantinho do peixe. Quando a mãe for limpar o peixe, vocês dão uma olhadinha por onde aqui que ele respira, tá bom? E a alimentação, né, desses peixes, né, são herbívoros ou carnívoros. Então, nós temos peixes que vão comer vegetais e outros peixes que vão comer carne. A piranha é um exemplo disso, né? Os peixes, geralmente, a reprodução é ovípara, ou seja, nasce dos ovos, né? E tem um grupo de peixes, mas é muito pequeno, que são vivíparos, tá bom? São os lebistes. E a locomoção deles deslizam na água usando as nadadeiras e a cauda. Então, quais são exemplos de peixe? Tubarão, cavalo marinho, tainha. Os répteis, olha aqui, é um exemplo de um réptil. Onde eles vivem, que são o habitat, ambientes aquáticos de água doce ou salgada e também ambientes terrestres. O corpo, como que é? Animais cuja temperatura do corpo varia conforme o ambiente também. A pele é seca com escamas ou placas ósseas. Alguns possuem escarapaças. Lagartos e serpentes trocam de pele à medida que vão crescendo, pois a pele antiga fica apertada. Olha que interessante, fica esfolada e gasta. A respiração é pelo pulmão, pulmonar. A alimentação, eles comem vegetais ou também tem aqueles que comem carne, né? Vegetais ou animais. A reprodução, em geral, é ovípara, ou seja, nascem do ovos, e geralmente eles enterram os ovos, que são chocados pelo calor do sol, né? A tartaruga é um exemplo. A locomoção, rastejam, nadam e andam. Quais são os exemplos? O crocodilo está no grupo dos répteis, o jacaré está no grupo dos répteis, a tartaruga está no grupo dos répteis e a serpente também está no grupo dos répteis. As aves, ambientes terrestres, né? O corpo coberto de penas e os ossos são ocos, facilitando o voo. Se fosse muito cheio, não conseguiria, seria mais pesado, né? E a temperatura do corpo não varia de acordo com a temperatura do ambiente. Possuem bicos e asas. Respiração também pulmonar. A nossa respiração é pulmonar. E se alimentam de vegetais e animais, como insetos, peixes, outras aves e pequenos mamíferos. Então, nós temos aqui no grupo herbívoro e carnívoros. A reprodução ovípara, ou seja, nasce de ovos. E geralmente voam, algumas correm e outras nadam. Exemplos: papagaio, avestruz, periquito, ema e arpia. Grupo dos mamíferos, o nome já diz, é o grupo daqueles animais que mamam, né? Os mamíferos são geralmente terrestres, né? Alguns vivem na água. O corpo, em geral, é coberto de pelos, tem mamas, a respiração é pulmonar, a alimentação, vegetais e animais. Quando filhotes, alimentam-se de leite materno, tá? A reprodução, em geral, é vivípara, ou seja, nasce da barriga da mãe, e aqui a professora já falou. E a locomoção, nós temos aqueles que nadam, nós temos aqueles que saltam, aqueles que correm e andam, utilizando 2 ou 4 patas.
Então, exemplo do grupo dos mamíferos: o cachorro é um mamífero, a baleia é um mamífero, o rato é um mamífero, leão é um mamífero, o morcego é um mamífero porque mama, e o ser humano também está no grupo dos mamíferos. Os anfíbios. Os anfíbios são aqueles que vivem na água ou na terra, né? A pele é lisa e úmida. A respiração, né? Quando eles têm a fase da larva, que é o caso do sapo, né? Respiram por meio de brânquias, assim como os peixes. Depois, quando eles ficam maiores, né? Na fase adulta, vão respirar tanto pelos pulmões como através da pele. Alimentação: pequenos animais, na maioria das vezes os insetos. A reprodução ovípara pelos ovos, né? E a locomoção: pulam, arrastam, nadam ou andam. Exemplos do grupo dos anfíbios: o sapo, a rã, a perereca, a cobra cega, tá? E aqui, ó, os anfíbios caracterizam-se pelas mudanças que sofrem durante o seu desenvolvimento. A essas mudanças chamamos de metamorfose. Então, a palavra metamorfose quer dizer transformação, mudança. Então, aqui tem um exemplo do sapo, né? O sapo, aqui junto com o sapo macho e sapo fêmea, eles vão ter os filhotinhos. Depois, aqui, ó, quando eles estão nessa fase aqui, saindo dos ovos, eles vão transformar em girinos, tá? E esses girinos vão se desenvolvendo, ó. Vai aparecendo aqui as patinhas, outra patinha, tudo na água, tá? E olha só o sapo quando ele tá aqui dentro da água, ainda ele tem até um rabinho, ó. Eles vão sempre desenvolvendo e aumentando, o corpo vai se transformando até chegar na fase adulta e eles vão procurar depois lugares úmidos, né, para poder sobreviver. Aqui na página 46 nós temos várias aves, temos a coruja, nós temos arara, nós temos urubu, papagaio, o beija-flor e aqui o pato. Então vocês vão ler aqui e descobrir de qual ave que está falando. Então aqui, ó: no ar sou dono dos meus movimentos, capaz de piruetas de se admirar. Vou de um lado para o outro com toda a liberdade que o espaço pode me oferecer. Para isso, bato minhas asas umas 80 vezes por segundo e beijo para lá de 1500. Ó, só de falar que beija para lá de 1500, ó, e bate as asas rapidinho, está falando do beija-flor, que é o número 6. Então, vai vir aqui dentro e colocar o número 6. Vocês vão ler os demais, que não dá tempo para eu ler, senão o vídeo fica muito longo, e colocar os números dentro. Depois, vocês vão lá para a página 50. Aqui na página 50 está dizendo: assinale com X o intruso de cada coluna. Então, aqui, animais terrestres que vivem na terra, ó: veado, cachorro, golfinho, rato. Quem é o intruso? O golfinho. Por quê? O golfinho é aquático. Grupo dos vivíparos, que nascem da barriga, ó: cavalo, baleia, ser humano e sapo. O sapo nasce da barriga? Então, ele é o intruso, porque o sapo não nasce da barriga do ovo. Depois vai olhar aqui, tem que ter só répteis. Tem algum intruso aqui. Selvagens, só os animais selvagens. Tem algum intruso aqui. Carnívoros, os que comem carne. Quem é o intruso daqui? Qual que não come carne? Aí, depois vocês vão completar a tabela explicando porque esses animais não deveriam estar ali. Então, por exemplo, ó, na coluna 1, quem é o intruso? O golfinho. Por que que o golfinho é intruso? Vai colocar: ele é aquático. Certo? Vai colocar o porquê que ele é um intruso. Depois, aqui na atividade da página 51, está dizendo: você sabia que existem quase 6.000 espécies de mamíferos no nosso planeta? Parece muito, mas eles só ganham dos anfíbios em quantidade e ficam atrás das aves, dos répteis, dos peixes e dos insetos. Você consegue encontrar no quadro o nome de 5 mamíferos? Então, vocês vão procurar o nome de 5 mamíferos aqui no Caça-Palavras. Uma boa aula, um bom estudo. Hoje é dia de pegar material. Qualquer dúvida, estamos à disposição.